Bom dia. Hoje tem uma convidada especialíssima aqui, que ela está sobre as minhas anotações. Já tentei tirar, não estou conseguindo, mas vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, né? Vamos marcar o tempo. Pronto. Essa aqui é a Guiara, a minha linda gata Renata Ferrari. Que alegria da live que você foi convidada, amada. Estela, bom dia. Minha gatinha hoje não quer sair de cima do meu caderno de anotações. Vamos ver se ela sai. Já tirei, vamos ver. Hoje a gente vai falar então dessa questão da sombra, né? Por que é importante a gente ter sombras? Elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, são necessárias para o nosso crescimento, são necessárias para uma série de coisas. Mas essa minha gata maravilhosa aqui, que não é a minha sombra, eu acho, ela vai ter que sair daqui. Eu vou ver se eu consigo mais uma vez. Vamos lá. Dá bom dia para todo mundo e fala tchau, agora eu vou para outro lugar. Eu vou colocar aqui em cima da mesa. Vamos ver se ela fica. Pronto. Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo, né? A Tati, bom dia, Tati. Coisa boa vocês aqui. Gente, hoje amanheceu geladinho aqui em Brasília, sabe? Assim, um vento geladinho, tô com a janela fechada, botei esse lencinho aqui para ver se eu não fico incomodado. Não, ela voltou. Eu acho que ela não quer que eu leia. Pessoas amadas, pessoas queridas, então a gente vai hoje no café de número 146 falar das sombras, porque em alguns lugares, ela plantou aqui em cima do caderno, em alguns lugares, em algumas religiões também. Ei, Cláudia, que bom você estar aqui. Em algumas religiões eu já escutei as sombras não são bem vistas, né? As pessoas trazem um conceito de que as sombras elas têm que ser retiradas da nossa vida. No entanto, o Carl Jung, e o que eu vou falar hoje é baseado no que eu estudei sobre o que foi trazido pelo psicanalista Carl Jung, sobre essa sombra, o quanto ela é importante, o quanto ela é necessária na nossa vida. Então, o post que eu coloquei foi, e ela não vai deixar eu ler aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui um pouquinho. Ela está agarrada no caderno, não quer deixar de jeito nenhum. Ele diz, eu vou falar o que eu lembro, tá? Quando ele diz que ninguém chega à luz, ninguém se ilumina, ninguém se torna um ser iluminado, imaginando fontes de luz caindo sobre si, se de fato não encarar, não olhar de frente para essas sombras, né? Então, dentre outras coisas, está aqui a partezinha, que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente o inconsciente da escuridão. Vejam vocês que coisa interessante e que foge desse padrão de que nós precisamos tirar as sombras, nós necessitamos retirá-las, apagá-las, como se elas não existissem, né? Então nós podemos agora enviar os aviãozinhos, vamos enviar alguns, para que algumas pessoas, quem sabe, algumas pessoas também podem se interessar por este assunto, que cada vez mais se torna um tabu, eu acredito, né? Na vida de muita gente, de que por que então eu não posso ter sombras? Então vamos lá, a sombra trazida aqui são esses medos que estão no nosso inconsciente, né? Que são colocados lá desde a primeira infância, ou de acordo com a constelação familiar, no momento em que o óvulo de nossa mãe é fecundado pelos espermatozoides do nosso pai, e então ali já se tem uma consciência,
E aí, dependendo do quanto nós estamos identificados, alinhados em lealdades às memórias ancestrais, nós vamos estar repetindo esses padrões. E então essas sombras, elas seriam esses medos colocados há tanto tempo, né? Esses medos incutidos no nosso inconsciente. E aí, quando nós vamos vivendo, vamos tomando a vida, vamos nos tornando seres adultos, esses medos, essas que seriam as sombras, vão se tornando cada vez mais fortalecidos, vão se tornando cada vez maiores, não é? E aí a gente acredita que não podemos tê-los, porque a sociedade nos exige um perfil, a sociedade nos exige um padrão de comportamento. E se esse padrão de comportamento não é bem visto pela sociedade em que estamos inseridos ou em que estamos inseridas, se isso não é aceito, vira uma sombra e aterroriza se a gente não tomar cuidado, né? Tem umas coisas aqui que eu anotei, que o Carl Jung traz, que infelizmente não há dúvida de que as pessoas não são, em geral, tão boas, né? Não temos dúvida disso. Nós pessoas, não somos a santidade viva aí, né? Caminhando, nem o Papa, nem os mais iluminados. Não somos. Todo mundo tem uma sombra, o Carl Jung afirma. E quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura, mais densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. Carl Jung. Bom dia para todo mundo que entrou agora. Clarice, eu não estou aceitando as participações, tá? Hoje eu não me programei para isso, tá bom? Mas se você quiser fazer os comentários aqui, eu leio todos após a minha fala. Então, gente, e eu agradeço muito, Clarice, que você tenha pedido para participar. Então, dentro disso que o Carl Jung nos traz, né, a gente pode interpretar de que forma? A gente pode interpretar assim, de que eu vou escondendo essa sombra, eu não vou deixando ela aparecer, eu não vou mostrando para as pessoas que ela existe, que esse meu lado escuro existe. Eu não quero nem mostrar para mim, nem eu quero saber dela, nem eu quero tomar conhecimento dela. Imagina, as pessoas vão saber que eu penso de determinada forma, ou que eu tenho um determinado vício que não é aceito pela sociedade, ou que, enfim, né? O que, aí eles vão se tornando mais fortes, mais densos. Essa sombra vai se tornando mais escura ainda. E quanto mais escura essa sombra se torna, quanto mais escura ela fica, menos felizes e menos satisfeitos conosco nós vamos ficando. E quando nós não ficamos, quando nós não estamos satisfeitos conosco, com o que nós verdadeiramente somos, como é que nós vamos agradar a outra pessoa? Se a gente nem está se aceitando, não é? Ontem me aconteceu, eu tenho uma amiga muito querida que fez parte da turma comigo em Porto Alegre, da formação em constelação familiar, que a gente combinou, olha, quando uma vê o erro da outra, erro ortográfico da outra nas postagens, vamos dar uma dica para elas. E aí ontem à noite eu ontem tive um evento lindo, um casamento online de duas amigas
oficializaram a união estável delas, que já está no cartório, está tudo direitinho, e ontem éramos 25 pessoas. E uma delas, uma das madrinhas, falou uma frase do Rubem Alves, que foi essa que eu postei ontem à noite, né? De que a fala tá aqui, ó. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. E é na escuta que o amor começa. Isso é lindo demais, né? E é na não escuta que ele termina. Então, por que eu trouxe isso agora? Porque quando eu escrevi esse trecho, quando eu fiz esse post ali no Instagram, eu escrevi Rubem Alves e escrevi, por acidente, o Rubem com M de não, ao invés de M de mão, de Maria. E era noite, eu tinha acabado de participar, eu estava tão envolvida com aquele sentimento da emoção, que eu não fiz revisão, só coloquei, porque era o que eu estava sentindo naquele momento. E aí ela me mandou, eu já estava dormindo, quando eu de repente acordei, eu deixo no silencioso, né? E aí eu via o comentário dela, Carlinha, é com M, não é com N. Aí eu fiz assim, ó, e voltei a dormir. Gente, que alegria! Se fosse em outra data isso teria me incomodado profundamente. Como assim eu, uma professora, ter um erro ortográfico? Olha que alegria, né? Eu falei, ok, Raquelzinha, beijo. E voltei a dormir fácil. Aí hoje de manhã eu mandei um agradecimento para ela, né? Do cuidado, carinho que ela tem comigo e que eu também tenho com ela. Então, esse tipo de... As sombras que a gente... que é tudo aquilo que a gente não aceita em nós, que nós não aceitamos falhas. Eu, por muito tempo, eu já falei aqui em café, carreguei por muito tempo até o nome do café, marcas, correntes deixadas por meu pai. Então, eu tinha que ser a filha mais inteligente, imagina. Tadinho do meu pai, tadinho não. Era a forma como ele tinha, que ele acreditava que iria elogiar um filho, enfim. E por muito tempo eu ficava... Se o comentário que a minha amiga fez ontem, se eu tivesse em outro momento, eu não ia ter conseguido dormir. Eu ia ter arrancado todos os posts com o nome do Rubem Alves errado do Instagram, porque eu não poderia ter erros. Então, gente, se a gente de fato não conseguir olhar para essas sombras, se a gente de fato não conseguir olhar para as nossas imperfeições e abraçá-las, sabe? Abraçar as imperfeições, acolher as imperfeições. Enquanto a gente não conseguir olhar para as sombras, a nossa vida não vai ter a alegria que a gente quer que ela tenha, a plenitude, a sensação de menos peso nas costas, né? Tem mais um comentário que eu quero ler, mas a gatinha está aqui em cima, eu vou tirá-la mais uma vez. Ela não quer que eu leia. Olha lá para todo mundo, ó. Fala assim, eu não quero que a Carla leia nada, eu quero que a Carla fale o que ela tem na cabeça dela. Que aí vem assim, né? Uma pergunta que eu faço: como ressignificar então a nossa própria sombra? Como que eu vou fazer isso, né? Então nós podemos tirar da sombra alguma aplicabilidade prática no nosso dia a dia? Nós podemos então pegar a sombra e tirar algum proveito dela? A resposta é sim! Sim, nós podemos aproveitar. Nós podemos, ao nos aceitarmos plenamente como nós somos e integrar na nossa sombra, na personalidade, para torná-la consciente e encará-la de frente e dizer assim para ela, para nossa sombra: oi, agora eu te vejo. Você não está mais escondida. Agora eu consigo ver você. Agora eu consigo te olhar. E aí, quando isso acontece, nesse momento em que nós podemos pegar todos os nossos defeitos que a sociedade nos impôs que tivéssemos.
e que é normal. É normal que seja assim. A gente só precisa estar atenta ou atento a essas pressões psicológicas que a sociedade nos impõe. Senão elas viram as nossas sombras. E como viver aterrorizado de sombras? É um horror, né? A gente vai ter insônia, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter compulsão alimentar. Tudo isso por causa das sombras que a gente não quer ver, que a gente não quer de fato encarar, sabe? Brinca com a sombra. Errou? Dá risada disso. Tem uma dupla aí no Instagram que está fazendo propaganda do yoga do riso, né? Eu já até comentei aqui. É maravilhoso a gente poder rir dos erros que a gente comete. Mas para isso é necessário se permitir olhar o seu inconsciente. Se permitir ir lá e dar uma espiada no inconsciente para ver o que é que precisa vir à luz. Que mais que eu coloquei aqui? Que ao ignorá-la, permitindo que ela continue no nosso inconsciente, ela pode roubar o nosso equilíbrio e a oportunidade de sermos felizes. Tudo isso aqui que eu falei, ele tem uma fonte. A fonte chama amenteamaravilhosa.com.br. Né? Eu investiguei lá na internet e encontrei esse, achei muito significativo para poder trazer para vocês, para a gente bater esse papo, para a gente debater, né? E para a gente ir compreendendo e para a gente ir entendendo que ter sombras faz parte e é importante ter sombras. O que não é legal, o que não é saudável é a gente permitir que ela se torne esse monstro que não nos deixa dormir. Né? O que vocês acham disso? Gente, tem mais uma coisa que eu anotei aqui, que a gatinha, ela agora está em cima do teclado. Que o próprio Jung diz também, né, que não há consciência sem dor. Não há. Agora esquentou. Não há consciência sem dor, não tem jeito da gente tomar a consciência, da gente trazer para a consciência se a gente não passar pela dor de olhar para ela, para a sombra, né? Sabe? Não são palavras minhas, tá, gente? Isso aqui, tudo que eu estou falando é baseado nos estudos do Carl Jung. E que tem Freud também aí, mas aí seria uma aula para um psicanalista, né? Não para uma filósofa alfabetizadora e terapeuta sistêmica familiar. Então, assim, se querer despertar, trazer para a consciência o que está no inconsciente, sem passar pela dor, sem sofrer, sem chorar, sem dar dor no estômago, não tem como isso acontecer. Não tem jeito. A gente tem que passar pela dor. Quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente exercita a meditação, que é uma coisa que uma teclinha, né? Eu sou do tempo das teclas, né? É uma teclinha que eu fico batendo ali sempre aqui nos cafés. Meditação, lembra aquele post que eu fiz da girafinha? Oi, já meditou hoje? Então, tornar o despertar, o acordar. Acordou, faz meditação. 5 minutinhos, 10. Quanto mais a gente silencia, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente vai permitindo que essa sombra venha, ou as sombras venham para o consciente. Tem mais uma anotação aqui, que é o seguinte: as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a própria alma. Carl Jung. E nessa aqui eu também comentei, fazer terapia, nem pensar. O inconsciente grita, né? Não, por favor, não mexa comigo. Eu estou muito bem aqui, quietinho, aqui, aprisionado, acorrentado aqui. Por favor, não me apresente. Porque o que a terapia faz é isso, né?
A terapia nos ajuda a trazer a luz. A sombra grita lá: é mais fácil me manter aqui na dor, é mais fácil eu ter as doenças, me deixa aqui. Porque trazer para a luz dói. Me lembra agora a alegoria do mito da caverna do Platão. Opa, canequinho do café tem que ficar virado para frente. Que ele diz assim, quando ele afirma que as pessoas estão presas, acorrentadas no fundo da caverna, acreditando que a verdade são apenas aquelas sombras projetadas na parede da caverna. Até que alguém rompe a corrente, vai lá fora, busca a luz, enxerga o que é real. Quando traz para contar para todo mundo, as pessoas se atemorizam e dizem: não, me deixa aqui. Me deixa preso aqui nessa corrente, na ilusão. Eu lembro sempre de uma charge que tem da televisão, né? O mito da caverna e a televisão. Quando a gente fica olhando a televisão, tudo aquilo que é pura ilusão, né? As propagandas, então, tudo aquilo é ilusão. A gente fica ali agarrado naquela ilusão e não quer olhar a luz, não quer olhar o que realmente é. Por quê? Porque nós estamos em lealdade ao nosso sistema familiar. É o que Bert Helling nos traz, né? Essa lealdade ela é tão forte que a gente prefere se manter na dor. Até que a gente toma consciência de que é importante trazer à luz todas essas sombras para poder aliviar o meu sistema familiar. E para poder aliviar a todos os que virão, a toda a minha descendência. É legal pensar sobre isso, né? E aí aqui eu já li. Ela tinha encoberto tudo, eu já li, já li o que eu escrevi. Né? E o que é que vocês pensam sobre isso? Qual é a reflexão que vocês trazem? O outro filósofo chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, ele nos traz que eu só sou quando você me vê. Claro que não é só isso, né? A gente não pode ficar só numa frase. Eu só sou quando você me vê. Então, quando a outra pessoa me olha, com tudo que eu realmente sou, com todas as minhas sombras que puderam vir à tona. É claro que a gente não vai sair por aí mostrando as nossas sombras para todo mundo, que as pessoas vão nos internar e dizer que a gente está louca, né? Ou louco. Que hoje eu tenho o Maurício aqui com a gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, professora Irene. Já vou ler o seu comentário. Então, quando o Sartre traz pra gente que eu só sou quando você me vê, é quando você me vê com as minhas sombras. Olha, eu não sou uma... eu não sou tão certinha assim, eu cometo erros ortográficos. Para quem chegou agora não ouviu o meu comentário anterior, né? Que uma querida amiga minha ontem me corrigiu, eu já estava dormindo quando ela me corrigiu o post que eu fiz, um ortográfico no nome do Rubem Alves, que eu coloquei com a letra N. Não é porque eu sou professora, né, professora Irene? Não é porque eu sou professora que eu não vou cometer erros. Não é porque eu sou terapeuta que eu não vou cometer equívocos. Não é porque eu sou jardineira ou jardineiro que eu não vou errar numa plantação. Não é porque eu sou um médico ou uma médica que eu não vou comer. Entende? Nós não somos a perfeição. Nós somos centelhas divinas. Isso eu acredito cada vez mais que nós somos. Uma centelha divina. Mas nós não somos a perfeição divina. Né? Porque senão nós nem estaremos aqui nesse planeta, nós nem estaríamos aqui, porque aqui é um lugar para a gente tropeçar e aprender e olhar e assumir os erros e assumir as sombras. Então a importância das sombras é nesse aspecto. Todos nós temos e nós teremos até a hora da gente desencarnar. Não tem como fugir disso. Grata pelos coraçõezinhos. Isso ajuda demais o Instagram a entender que é um bom conteúdo, né? Tá bom, então?
Então a minha fala, que já ultrapassou os 20, quase 25 minutos, já se esgota aqui, que eu preparei, né? Isso que eu preparei. Agora eu vou ler aqui os comentários, tá? Então tem um comentário da Prof. Irene, que eu acho que é o único até agora, né? Os outros são de bom dia. A Giane fala: oi, que bom te ouvir novamente e aprender. E eu agradeço muito a presença, Giane, sempre. Tem a Solange também, que traz um comentário. Então deixa eu ler o comentário da querida professora Irene, que traz aqui: verdade, professora Carla, a sociedade não aceita que um professor possa errar, não. A gente não aceita, aí, professora Irene, que nenhum profissional erre, sabe? Isso é cruel, né? Isso é bem cruel. A gente não aceita, a gente não consegue aceitar que um profissional erre, como se todos nós fôssemos perfeitos, né? É claro que errou uma vez, a gente tá ok, errou duas, a terceira vez a gente já fica assim, ó, para tudo. Tá errando por quê? Vai fazer uma constelação com a Carla, vai entender por que você está errando tanto na sua profissão, que às vezes é porque não é a profissão, né? E então ficamos muito presos como professor e ficar com essa sombra que não podemos errar. Exatamente, professora Irene. E aí dá um medo, né? Ai, eu não posso errar, não posso errar. Dá um medo. Errei, ok, ria do erro e vambora. Então, errei, então tá, como é que é o correto? E vamos fazer o correto, né? Isso aí. A Solange Maria Lemos, querida, traz aqui assim: que nossa educação nos passou que não podemos errar, mas isso temos que arriscar. Desconstruir esta crença requer olhar para dentro. Exato, é o que o Jung nos traz. Nós precisamos olhar para dentro. E como é que nós olhamos melhor para dentro? Se não fazendo terapia, se não fazendo meditação, né? Tem gente que às vezes está passando por um momento financeiro muito apertado, que não consegue pagar por uma terapia agora, né? Mas eu quero sempre lembrar aqui que uma vez por mês eu ofereço uma constelação familiar solidária. Tá, então tá difícil fazer um pagamento agora? Fala comigo, tá apertado, não dá para esperar mais? Vai lá no meu privado, fala comigo. Se você ainda não faz parte do meu grupo de WhatsApp, passou da hora. Clica na minha bio, tá bom? Lá tem o WhatsApp, tem o YouTube, você entra em tudo. A Irene, não estou dizendo que é o seu caso, tá, Solange? Estou só afirmando que para desconstruir essas crenças é muito difícil desconstruir sozinha ou sozinho. Eu estou só confirmando o que você disse, tá? Desconstruir essas crenças sozinha não é fácil, é difícil. Mas vamos então utilizar aí as técnicas que o YouTube nos apresenta, o Instagram. Imagina, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Sempre, sempre, sempre. Tá bom, Solange? Espero que tenha ficado claro. A professora Irene continua: estamos sempre em processo de evolução. Então, para evoluir, precisamos errar para aprender. Yes! É isso aí. Prof. Irene, você que é alfabetizadora como eu, né? Na linha de alfabetização que eu trabalhei, quanto mais a criança errasse, mais eu ficava feliz, porque não era um erro, era como ela via, era como ela escutava, era como ela entendia que era, e aí eu ia trabalhando maneiras para que ela sozinha descobrisse. Uma vez eu lembro de um aluno lindo que eu tive, Lucas, ele um dia olhou para mim, chegou da casa dele assim, muito iluminado, né, com os olhinhos brilhando, sentou na rodinha e falou: Carla, eu acho que eu aprendi a ler. Tem coisa melhor? É bom demais, né? É igual quando eu atendo vocês e vocês me trazem relatos como que eu postei o que a professora Irene mesmo falou aqui já em depoimento, e a professora Eliane Bieda, eu postei porque aquilo me emocionou tanto, né?
a pessoa ouvir as lives e ir encaixando, o quebra-cabeça vai montando, vai encaixando. Isso é por quê? Porque ela primeiro fez uma constelação familiar, porque ela não se intimidou em me consultar mais, e ela assistir às lives. Então a pessoa está disponível para poder acessar as suas sombras. Isso é de fundamental importância. E se você está com muito medo de acessar as suas sombras, marca uma hora comigo. Ou da linha de terapia que você mais se identificar, que já tem tantas, né? Aquela que você mais se identificar, marca uma hora. Vai conversar. Não deixa essa sombra virar um monstro que não te deixa dormir, que te dá insônia, que não te deixa se relacionar. Tem sombras que não nos deixam nos relacionar. Tá bom? Grata, professora Irene. Temos medo, né, Solange? Sim, temos medo. Excelente também, professora Irene. A Jane fala, querida Carla, como entender que na área saúde, seria na área da saúde, né, não se aceita errar. E pior que lidamos com vidas. Ai, sim. Nossa, vou até tomar um gole da minha água, né? Porque esse seu comentário, ele é muito sério, né? Como entender que na área da saúde não se aceita errar? Né? E vocês estão lidando com vida. Eu imagino e acredito mesmo que na área da saúde essa sombra ela seja muito mais forte, muito pior, né? Porque vocês estão lidando com vidas. Mas, Giane, se vocês conseguirem compreender, vocês da área da saúde, compreender e aceitar que cada um de nós temos o nosso tempo de encarnadas aqui na Terra, e que vocês estão fazendo o melhor de vocês, o melhor, o impossível, até o impossível vocês estão fazendo, e que não depende só de vocês, não é? Eu acho que vai ficar um pouco mais leve o coraçãozinho de vocês. Mas a área da saúde é uma área que eu acredito que é de uma missão além do normal, né? Além do, não sei, principalmente nesse momento da pandemia agora. Então, eu acho que talvez se aliviasse mais o coração, entender que e aceitar que essa sombra do erro na medicina, claro, ela é muito grave, mas se você fez o seu melhor, você que é profissional da saúde, se você fez o seu melhor, se a sua equipe fez o que é de melhor e mesmo assim essa pessoa partiu, é porque era o tempo dela. Eu acho. O que vocês acham? Comentem aqui comigo. Tá bom? A Solange fala, vou ter que sair agora. Gratidão. Gratidão a nossa Solange pela tua passagem por aqui. Presença, né? A Jane continua. Vidas que são amores de alguém é importante. E são importantes, sim. Todos nós somos amores de alguém, né? E, de fato, essa área da saúde, ela é mais complexa mesmo para poder conseguir olhar para essa sombra, a sombra da perfeição. Porque assim, gente, vamos pensar aqui comigo. Não é porque, vamos dizer que seja eu, né? Eu seja da área da saúde que eu sou Deus. Os médicos não são deuses. Os enfermeiros, as enfermeiras não são secretários dos deuses, né? São pessoas que se estudaram, que estão ali se dedicando para salvar aquelas vidas. Mas nem tudo depende daquela pessoa. E se a gente de verdade conseguir ter o olhar sistêmico para tudo isso e compreender que esse era o destino dessa pessoa que partiu, que era o destino dela partir por conta de um câncer,
por conta de qualquer uma outra doença e agora muito forte o Covid, né? E se essas 300 e tantas mil pessoas, eu não me recusei a assistir o telejornal ontem, porque eu estava nesse casamento virtual, e eu nem sei qual é a quantidade de mortos, de pessoas que desencarnaram, né, nesse momento agora. E se esse for o destino dessas pessoas? Quando a gente aceita no coração que o destino das pessoas, isso no olhar sistêmico, que aquele destino é o destino que ela escolheu, fica mais leve no coração. Não quero dizer que nós devamos agora largar tudo, porque é o destino, então larga. Não, a gente precisa olhar para o destino e ressignificá-lo. Não quer dizer que agora eu vou deixa assim mesmo. Se é o destino, então é o destino. Aí eu não uso máscaras, aí eu me aglomero, se é o meu destino partir. Então se eu não me cuido, o que eu deixo impresso no meu sistema? O que eu deixo gravado, impresso, carimbado no meu sistema? De que eu não devo cuidar da minha vida, né? Então são coisas que a gente tem que realmente amadurecer e ressignificar. Opa! Toquei aqui em coisa que não devia. A Cláudia Gezé que traz assim, que... Opa. Oi. Pronto, acho que voltou. Ela fala, infelizmente, nossa cultura é para varrer os erros para debaixo do tapete. Exatamente. Fazer terapia ainda é tabu para muitos. Cada vez menos, né, Cláudia? Cada vez menos, graças a Deus. E graças a essas lives que a gente faz, esclarecendo, graças à internet que consegue... Nossa, tem blogs maravilhosos, mas é para quem tem força para olhar para as suas sombras, né? E nem todo mundo, infelizmente, está com essa força, né? Grata, Cláudia. A Renata fala aqui Renata Ferrari. Nossos erros levam aos acertos. Que live maravilhosa, querida Renata. Nós precisamos dos erros. Não é que a gente vai ficar procurando errar, né? Mas é porque os erros, eles fazem parte do dia a dia. Sabe com que idade eu conseguia rir, dar gargalhadas dos meus erros? Só depois dos 40. Porque até os 40 eu ficava me escondendo dos meus erros, né? Por imaturidade. Por imaturidade emocional, por imaturidade espiritual. As imaturidades, elas fazem parte da gente. E a gente precisa delas para poder enxergá-las, ressignificá-las, abraçá-las e aceitá-las, aceitar as sombras que nós temos. É a melhor forma da gente poder conseguir seguir uma vida um pouco mais leve, né? Eu ia falar felicidade, mas é porque Platão traz a questão da felicidade de um jeito tão mais complexo que eu evitei falar a felicidade, mas de uma forma um pouco menos pesada, né? Olhar e aceitar. A Irene Farias fala assim, dessa maneira, e a Giane faz assim, que fala aqui que é admitir o erro e um passo grandioso para a sua evolução pessoal e profissional. Muito bom, Giane, isso mesmo. Admitir um erro é um passo grandioso, isso aí, grandioso demais. Porque aí, quando eu assumo, vamos dizer na equipe médica, né, e eu assumo, olha, eu errei, me desculpem, vamos ver como é que nós podemos melhorar aqui essa situação. Isso é sensacional, porque esse profissional vai buscar uma forma de errar menos, principalmente se tratando da saúde, né? Isso aí. Irene fala, verdade, mudança total. Depois da terapia com a senhora, ainda dói, mas agora consigo entender, aceitar com um olhar sistêmico. Eu não sabia que existia. Grata, Irene, grata. Ai, muita gratidão por esse relato. É isso. Não ficou melhor? Eu te vi assim, ó, depois da constelação, tá aí com o Instagram, apresentando suas aulas particulares, tirando essa sombra de que talvez você tivesse culpa com o que aconteceu, né, na morte do seu filho. Que coisa maravilhosa.
Gratidão, Irene. Muita, 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 muita. Muita gratidão. Vamos seguir aqui, que tem muita gente já saindo. Concordo plenamente com a professora, e ela continua ainda que a área da saúde é muito cobrada pela perfeição, mas não depende só dele. Concordo com a senhora. Isso. A Giane fala, bravo, querida Giane. Vocês me inspiram demais. A Cláudia traz ainda, é uma libertação quando nos acolhemos, quando nós acolhemos nossos erros e entendemos que somos imperfeitos. Exatamente. Nós não somos deuses, não somos. Por isso nós precisamos, principalmente se tratando de uma profissão, nos aperfeiçoar mais, né? Para estudando, colocando em prática os nossos... Depois eu mostro para vocês a gatinha dormindo aqui. Colocando em prática os nossos estudos, mas deixando que o chakra cardíaco possa agir sempre, cada vez mais com as intuições. São elas que nos ajudam muito. Aceitar os nossos erros é maravilhoso demais. Ai... A Jane fala, show de explicação, Carla, minha querida. Minhas amadas, então, e amado Maurício, podemos ficar por aqui? Adorei a interação, é a interação de vocês que faz essa live ficar cada vez melhor, viu? Então, vou subir com essa live para o YouTube. Se você não me segue no YouTube ainda, eu peço que me siga. Lá no Telegram também não se perde nada. E no Telegram e no WhatsApp é onde eu posto as meditações guiadas, viu? A propósito, quero agradecer muito a quem pôde estar presente na meditação do sábado às 8 horas da manhã aqui no Instagram. Nossa, ela foi muito iluminada. Um beijo gigante no coração de todas e de todos. Mas antes eu quero mostrar aqui a gatinha, onde que ela resolveu dormir. Olha que amor. Ela não consegue ficar longe aqui da tutora dela, né? Dorme na beirada da minha cama, onde eu tô ela tá, e eu acho que ela é minha escudeira. Ela fica me protegendo. Um beijo, meus amores, e até quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.